Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e Evocadores, que foi publicado em janeiro de 1861 por Allan Kardec, sendo esta a segunda obra que veio depois do Livro dos Espíritos. Então, esta é também uma obra básica do Espiritismo. E ela nos explica sobre um caráter investigativo da doutrina espírita e contém os métodos para nossa compreensão dos fenômenos espíritas e mediúnicos, que tem como causa a intervenção dos espíritos na realidade física, na nossa realidade. Esse livro contém principalmente o estudo analítico das diversas modalidades de comunicações que são estabelecidas entre homens e espíritos, todas as formas. Enfim, né, o Livro dos Médiuns, ele contém o ensino especial dos espíritos sobre a teoria e todos os gêneros de manifestações, que geram, assim, os meios de comunicação entre o meio invisível e o desenvolvimento mediúnico, e nós, os homens. E hoje nós falaremos sobre o primeiro capítulo da parte 1, que nos repassa as noções preliminares de Kardec e inicia com uma pergunta. Então, capítulo 1, o título do capítulo é Há Espíritos? Há Espíritos, ponto de interrogação. Aí Kardec diz que muitos de nós duvidamos ou questionamos a proposta dos espíritos por ignorância nossa. Não ignorância no sentido de xingar a gente, né? No sentido pejorativo. Ignorância no sentido de desconhecimento nosso. Muitas pessoas têm opiniões diferentes das propostas que são colocadas nesse livro. Que como papel principal, qual o papel principal desse livro? Ele existe para desvendar para nós, tirar o véu, né, disso que dizemos ser mistério, e nos fazer perceber o que de verdade está escrito nesse livro e que foi pesquisado com seriedade em cima de muitos estudos e muita análise, muita pesquisa. A crença neles, né, nos espíritos, ela se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Então, nós temos que primeiro acreditar que existe um princípio inteligente fora da matéria, né? Para admitirmos que existe um espírito. E como diz o próprio codificador, antes de tornar alguém espírita, torne-o espiritualista. Porque, por exemplo, as religiões em geral, né, os católicos, os protestantes, todos eles concordam que há alguma coisa depois da existência aqui no corpo físico, ou seja, após a nossa morte. Então, o fato é, se existe alguma coisa depois desta vida, eu já sou uma pessoa, se eu acredito nisso, eu já sou uma pessoa espiritualista. Já é um primeiro passo. O budista também, por exemplo. Ele é espiritualista? Sim, porque ele concorda que existe alguma coisa depois desta vida. Então, o que esta obra faz em sua essência é demonstrar para a gente, com racionalidade, e para fazer com que entendamos que existe alguma coisa depois desta vida. Mesmo porque, dentro deste imenso universo em que vivemos, e na verdade existem vários universos, e dentro deste entendimento, nós temos a percepção da grandeza de Deus, que permeia todo o universo, né? Então, nós ficamos com a ideia de que existe um ser magnânimo, né? Que criou tudo e todos, que é Deus, né?
Assim, a primeira parte desse livro, desse capítulo, né, no item 2, ele diz para nós que desde que existe a, a admissão, que a gente admita que existe a existência da alma e a individualidade da alma após a morte, então é preciso que se admita também 2 pontos. Primeiro, que a natureza da alma é diferente da natureza do corpo. Porque a alma separada do corpo, ela não vai ter mais as propriedades que tinha enquanto estava no corpo. Claro, né? Significa dizer que o princípio espiritual, né, a alma, tem uma natureza diferente. Por exemplo, no momento eu estou Débora, eu tenho uma experiência de vida, eu tenho meus gostos, né, meu jeito, e isso compõe a minha personalidade, que eu repasso essas impressões do que eu sou para a sociedade dentro da qual eu convivo. Mas que, como sendo uma alma imortal, né, um espírito imortal que sou, né, esse caráter que eu tenho, essa personalidade, se reflete nas múltiplas existências. Ainda que sejam muitas, que eu tenha tido 3.000, 5.000 existências, eu só estou me depurando, mas eu conservo a minha individualidade. Então, dessa forma, nós entendemos que depois que nós morrermos, nós continuaremos sendo nós mesmos. Por exemplo, se eu gosto de chocolate, se eu morrer, eu vou continuar gostando de chocolate, né? Isto é, a alma guarda consigo todas as impressões que reforçam o nosso traço de caráter. Então, isto é individualidade. Então, não tem perigo que eu viva 5.000 vezes, eu sempre serei eu, né? Ou seja, quando eu morrer, quando a gente morre, a gente fica na erraticidade. A erraticidade é o período que compreende após a vida física, enquanto eu estou, né? Que conforme disse Filomena de Miranda, não é porque o espírito está na erraticidade que ele é errante, e sim porque ele se encontra em outra dimensão. E aí vem o item 2, que é que o item 1 qual que é? A natureza da alma é diferente da natureza do corpo, né? E segundo, que a alma ela tem consciência de si mesma. Quer dizer, nós teremos consciência de nossas virtudes e de nossos defeitos após o nosso desencarne, né? Assim como nós temos agora. Nós sabemos quando nós estamos certos e nós sabemos quando nós estamos errados. Não precisa que ninguém fale para nós. E é isso que nos é repassado nesse capítulo, que analisamos agora, que nós, como seres vivos, pulsantes, né, nós admitimos alguma coisa após esta vida, que na realidade, essa alguma coisa que nós admitimos é a própria vida, que é vivida em outra dimensão. Porque, na real, nós sabemos que não há morte, senão a morte do corpo físico. A morte do corpo físico é a morte do corpo que finalizou sua etapa encarnatória. Não é mesmo? Então, nessa obra, Kardec, ele nos chama para a gente raciocinar sobre esses pontos. Toda a pesquisa desse livro é em cima de raciocínio, como todas as obras do codificador, né? Então, continua Kardec. Para onde vamos? Que venha a ser feito dela, da alma, né? E para onde a alma vai após a morte do corpo físico? Quem de nós já nos perguntou: de onde eu vim?
O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Né? Por exemplo, a nossa capacidade de vivenciarmos a dor do outro é fundamental. É essa a nossa finalidade de estarmos vivos e depurarmos a nossa vida espiritual para adquirirmos a bondade, a capacidade do amor, né? De gerar a felicidade em nós. Porque sem conseguirmos vivenciar a dor do outro, sem essa capacidade, nós não seríamos capazes de fazermos o bem, fazermos a caridade, e nem teria o porquê de fazer, não é mesmo? Se a gente não tivesse a capacidade de vivenciar a dor do outro, por que eu vou fazer o bem para o outro? Né? E aqui no estudo dessa obra, nós buscamos, junto com Kardec, claro, essas reflexões. Por que sofremos, de onde viemos, para onde vamos, etc. Né? Então, segundo a crença vulgar, né, se diz que quando morre, né, a alma vai para o céu ou vai para o inferno. Né? Quando a gente... todo mundo pensa nisso. Né? Ah, quando eu morrer eu vou para o céu, quando eu morrer eu vou para o inferno. Né? Mas então, Kardec pergunta, onde ficam o céu e o inferno? Boa pergunta, né? Como ele mesmo diz, antigamente se dizia que o céu ficava em cima e o inferno embaixo. Porém, hoje, né, e como saber também naquela época onde fica o alto e o embaixo no universo? Esse universo gigante, sempre girando em rotação constante, os planetas todos. Uma hora nós estamos em cima, outra hora na outra estação nós estamos embaixo. Então vale aqui a gente citar a questão 1012, que está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que vem para corroborar esta parte do Livro dos Médiuns, e que diz o seguinte, eu vou ler para nós a questão 1012 do Livro dos Espíritos, que eu já separei. Questão em 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Ele está perguntando se existe o céu e o inferno, né, para penas e gozos. Né? O inferno é para penas e o céu seria para os gozos. A resposta dos espíritos é: já respondemos esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, né, os espíritos estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma coisa ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes, mais ou menos desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Aí, na mesma pergunta, Kardec reforça com outra pergunta. Então, de acordo com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Resposta: são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas só existe na imaginação do homem. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Quer dizer, nós que temos
mania, né, de querer circunscrever. Ah, o céu é aqui, o inferno é aqui. Porém, isso não existe. Aí, continuando, Kardec diz que a crença de muitas pessoas não passa desse ponto. Ou seja, elas admitem a existência das almas e, portanto, a existência dos espíritos, mas elas negam a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados. Aí, se você pergunta por quê, elas dizem que porque os encarnados são seres imateriais, né? Eles não podem atuar sobre a matéria. Então, esta dúvida é que nós vamos destrinchar durante os estudos, porque esta dúvida é fruto da ignorância da verdadeira natureza dos espíritos. E disto, muitas vezes as pessoas fazem uma ideia falsa, apoiadas tantas vezes em histórias fantasmagóricas, surreais, acerca dos espíritos ou com coisas relacionadas a eles, né? Histórias de fantasmas, essas coisas. E elas ficam nisso mesmo. Então, estudar o livro dos médiuns, gente, é entender que somos espíritos imortais e que na nossa imortalidade devemos sempre estar em ligação com Deus, permanente, através das relações humanas, nos preocupando, tendo a capacidade de vivenciarmos a dor do próximo para irmos nos lapidando, né? E nos tornarmos bons e saber que se nós pensamos e sobrevivemos, continuaremos pensando, continuaremos existindo, continuaremos raciocinando e sendo nós mesmos. Não é porque eu estou Débora que a hora que eu desencarnar eu vou virar santa, né? Certo? Ninguém é assim, não acontece. Daí Kardec nos coloca aqui como a existência da alma e de Deus constituem a base da doutrina espírita. Então, antes de discutirmos, a gente deve se perguntar. Nós perguntar aos que vão estudar as obras espíritas, né? Você acredita em Deus? Você acredita que você tem uma alma? Você acredita que a alma sobrevive ao corpo físico? Isto é, você acredita na sobrevivência da alma após a morte? Importantíssimo essas questões, né? Então, sempre haverá aqueles que dizem, eu não acredito. Ou então, isso é impossível. Ou então, eu gostaria tanto de acreditar, mas é impossível acreditar, né? Mas para nós que estudamos, né, nós iremos conferir através do codificador, né, que pesquisou por anos e montou esse livro maravilhoso, estudar todas as nuances sobre a imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos com os homens através da mediunidade, né? E indo para a finalização, Kardec diz, ele mesmo pergunta no livro, dentro desse capítulo, os espíritos podem se comunicar com os homens? E ele mesmo responde, e por que não? Um homem não é uma alma encarnada no corpo, né? Nós não somos uma alma dentro do nosso corpo, adornada por nosso espírito? Então, por que um espírito livre do corpo não poderia se comunicar com a alma aprisionada no corpo? Né? Coerente. E as almas estão aí por toda parte, então não é natural que acreditemos que alguém que nos amou a vida inteira e que morreu, deixou o corpo físico, né, venha e fique perto de nós? Ou seria racional a gente pensar
que as afeições que temos aqui na Terra, que construímos por anos, às vezes décadas, elas morrem junto com o nosso corpo, elas morrem junto com o corpo. Quando elas desencarnam, elas simplesmente desaparecem, né? Então, assim, eu encerro esse capítulo, né? Cujo título é Há Espíritos, e durante os nossos estudos, aos sábados, vamos juntos raciocinar sobre a vida espiritual, pelos fatos e pelos raciocínios, e provarmos, através de Kardec, que a existência da comunicabilidade dos espíritos é real e a nossa imortalidade é fato. E vamos estudar também todos os meios de comunicabilidade, as formas, os acertos e os enganos. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada e até sábado que vem. Um abraço, gente. Ótima semana.